me feito o convite, inclusive obrigada pelo convite, Júlio, para falar um pouquinho sobre técnicas de rapport. E adorei o convite, super aceitei, mas o ponto que eu fiz é, gente, quem me conhece sabe que eu não gosto de explicar coisas sem explicar o porquê das coisas. Então, antes até da gente falar de técnicas de rapport, eu acho muito importante a gente falar o porquê disso ser importante. Porquê do rapport? Por que a gente faz isso e onde que isso entra, né, dentro do arcabouço de vendas ali. Então, vou dar um passinho para trás, vou falar um pouquinho sobre neurociência da venda, como que as pessoas tomam decisões, como que o nosso cérebro funciona. E aí, em seguida, a gente fala um pouco sobre rapport, como técnicas para a gente driblar algumas barreiras inconscientes do nosso cérebro na tomada de decisão. Ah, mas vamos por partes. Ingrid, passa para a gente, por favor. Boa. Então, para a gente começar, pessoal, coloquei aqui um slidezinho que explica um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, né? Nosso cérebro, ele é de forma macro, né? Óbvio que ele é quebrado em várias outras camadas além dessas, mas ele tem 3 grandes camadas para o processamento de informações. Então, a gente tem aí a primeira camada, que é a camada reptiliana, que é uma camada 100% instintiva, né? É uma camada que ela faz com que a gente haja com impulso. É a que traz medo, é a que traz fome, é a que faz com que a gente respire, é a que faz com que a gente haja sem com que a gente sequer perceba que a gente está agindo. Né? Então, essa camada instintiva, que ela é o primeiro receptor de informação do nosso cérebro. E depois a gente tem ali o nosso sistema límbico, que ele é o segundo receptor ali, né? Vem logo acima do sistema reptiliano. E aí esse é o sistema que ele é responsável pelo nosso emocional. Ele é o sistema que ele processa nossas emoções, né? Amor, alegria, medo, anseio, tá tudo processado aqui. E esses dois sistemas juntos, né? Quando eu pego o límbico e o reptiliano, eles têm um peso inconsciente enorme na nossa tomada de decisão. Né? Quando eu olho aqui o neocórtex, que é a camada racional, que é a camada que realmente ela vai raciocinar, né? Vai olhar para as coisas de uma forma lógica, por mais que quando a gente olha aí na imagem, o neocórtex, ele pareça ter, ele tem, né, um espaço físico grande no nosso cérebro. Na realidade, a gente tem diversos estudos que comprovam que o peso do neocórtex na tomada de decisão, ele é, na verdade, menor do que o peso dos outros sistemas, o sistema límbico e o reptiliano. Né? Esse percentual a gente não está certo dele, mas há quem diga, a gente não pode dizer se é ou não é, mas é só para dar uma ordem de grandeza, há quem diga aqui que nós estamos falando de em torno de 70% do peso das nossas decisões, ele vem aí do sistema límbico e do sistema reptiliano. O que eu quero dizer com isso? O tamanho do nosso inconsciente na hora da gente tomar decisão. Né? E hoje a gente vai falar muito disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como esses dois sistemas funcionam, né, na hora do processamento de informações. E a gente vai falar um pouco de técnicas que a gente usa para a gente conseguir driblar, assim, eu digo driblar, mas é mais trabalhar junto com esses sistemas, né, límbico e reptiliano, para a gente conseguir acessar de fato o neocórtex e fazer com que a pessoa que está do outro lado ali, seja num atendimento de pós-vendas ali de CS, seja num atendimento comercial, seja na vida mesmo, para que essa pessoa ela tome uma decisão o mais racional possível, sem que seja não, né? Mas que seja menos impactado, porque sem ser impactado é impossível, mas sendo menos impactado ali pelo sistema límbico e reptiliano. Pode passar para a gente, por favor. Então vamos lá. Primeiro, barreira reptiliana. Como que essa barreira funciona? Na hora que a gente recebe uma informação, né, alguém me diz alguma coisa, recebi essa informação. Eu posso processar essa informação de 2 formas. Eu vou entender essa informação como informação neutra, meu cérebro vai ali ativar o estado normal e eu consigo ser racional, eu consigo caminhar essa informação para o neocórtex. Ou, a hora que eu recebo essa informação, eu vou entrar em estado de alerta. E por que eu entro em estado de alerta? Porque o nosso inconsciente, ele traz pré-julgamentos com base em experiências anteriores, que quando ele recebe aquela informação,
experiências anteriores, outras coisas que já aconteceram, eles carregam essa informação de pré-julgamentos que instintivamente me colocam num estado de alerta. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. E aí, muitas vezes, essa coisa estranha a gente não sabe nem dizer o que, que é. Muitos chamam de instinto, mas esse instinto, muitas vezes, ele não é 100% certo. Ele pode ser nosso inimigo, justamente por ele ser irracional, ele ser inconsciente. Às vezes eu pego uma informação que não tem nada a ver com a informação que, de fato, eu estou recebendo aqui, e eu associo essas duas informações de forma inconsciente e uma associação que não faz o menor sentido, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo muito fácil aqui no nosso dia a dia. Eu já fiz uma compra de um sistema aqui para minha empresa e o vendedor que me vendeu esse sistema me passou a perna, falou uns trem que não tinha nada a ver, prometeu coisas que ele jamais conseguiria entregar. E aí, quando eu estou numa outra conversa comercial e o cara me faz uma promessa, me garante alguma coisa, eu já automaticamente, epa, estado de alerta, que porra é essa? O outro cara que me garantiu que fez a mesma coisa me puxou a toalha, me puxou o tapete. Será que esse cara aqui não vai fazer a mesma coisa? Né? E quando eu entro nesse estado de alerta, né, quando eu recebo informação, eu poluo ela com pré-julgamento e eu entro em estado de alerta, eu tenho dois caminhos. Né, o famoso fire flight, né, estado de fight or flight, né, luta ou foge. Então eu vou entender aquele desafio, né, aquela situação como uma situação que eu consigo encarar. Não, isso aí dou conta, ninguém vai me passar a perna de novo, não. Vou encarar esse moleque aí. E eu vou entrar num estado de reação, de luta, de discussão, e as coisas vão ficar aquecidas. Né? Quem nunca aí, seja vendas, pós-vendas, qualquer que seja a área, já se viu numa situação onde simplesmente falou uma coisa ali tranquilamente, sem qualquer segunda intenção, e a pessoa que estava do outro lado carregou aquela informação totalmente despretensiosa que você colocou, encarou aquilo de uma forma negativa e começou a te combater ali no meio da conversa. Então, muito provavelmente ela entrou em estado de alerta, entendeu que conseguia enfrentar aquela situação e entrou no estado de luta. Né? Ou o segundo caminho é eu posso entender aquela situação como uma situação que eu não posso enfrentar. E eu vou entrar num estado de fuga. O que é um estado de fuga? Muitas vezes numa conversa, né? Não necessariamente eu vou virar as coisas, sair correndo, fugir da conversa, tá, gente? Mas meu estado mental vai fugir daquilo ali. Eu vou ficar aérea, eu vou parar de prestar atenção, eu não vou mais processar o que você vai falar. Eu vou internamente fugir daquela conversa, não estou mais prestando atenção, não estou mais processando nada. Né? Quem nunca aí também já esteve numa conversa e quando você olhou para a tela da videoconferência, você estava conversando com uma pessoa que estava ali, ó, mexendo no celular, ou que estava ali olhando para o nada, que estava te dando zero atenção. Né? Então, possivelmente entrou aí no estado de fuga. Tá? Então, essa é a primeira barreira. É essa barreira que vai trazer essas experiências antigas e que vai alimentar esse meu instinto, que muitas vezes ele vem poluído e vai poluir uma informação que não era para ser poluída e vai me colocar num cenário desse. Pode passar. E temos também, voltando para a gente, aí. E temos também, passam para a gente, por favor. Aí. E temos também a barreira límbica. O que é essa barreira límbica? Né? Nosso emocional, medo, medo, felicidade, tristeza. O que é isso? Como que muitas vezes isso funciona? É quando eu coloco uma situação ali na mesa, eu estou falando com você, eu coloco uma situação, ou alguém coloca uma situação, algum problema, algum cenário é exposto. Né? Eu posso encarar aquele cenário de duas formas. Ou eu vou me sentir compreendido, né? Esse cenário tem tudo a ver comigo, ou o que eu estou falando, a pessoa que está do outro lado está me compreendendo, ela sabe do que eu estou falando, e a partir do momento em que eu me sinto compreendido, o que, que eu enxergo ali naquela pessoa que está do outro lado? Como uma ajuda válida. Né? Eu não vou ficar com medo, com anseio, com receio, eu vou entender que aquela ajuda é uma ajuda que está validada, porque é alguém que me compreende, que entende o meu âmago, que entende os meus sentimentos e que sabe do que eu estou falando. Né? E aí eu tenho um outro lado. Eu posso me sentir incompreendido, né? A pessoa ali pode falar alguma coisa, eu não sei nada a ver. Eu sei que essa pessoa está falando, sei que funciona, mas não funciona para mim. Quem nunca ouviu isso? Não, isso funciona, mas não funciona para mim. Né? Ou então eu digo alguma coisa
e eu percebo que aquela pessoa do outro lado não tem a menor capacidade de entender, de perceber o que eu estou falando, porque nós não somos iguais, nós não somos o mesmo. Você não vive o que eu vivo, você não sente o que eu sinto. E se você não sente o que eu sinto, você também não é capaz de me compreender. E se você não é capaz de me compreender, eu também vou enxergar aquela experiência com você de duas formas. Ou a sua ajuda é inválida, qualquer input, qualquer sugestão, qualquer coisa que você coloque na mesa passa a ser inválida, ou eu vou enxergar aquela experiência como uma experiência negativa. Né? Qualquer coisa que você me disser, qualquer pontuação que você fizer, não só vai ser inválida, como vai ser rechaçada. Né? Então, da mesma forma, eu entro aí no estado de fight or flight. Ou eu vou brigar, ou eu vou fugir. Né? E o nosso inconsciente, ele vai criando essas barreiras, né? Essas barreiras inconscientes, conforme a identificação que eu tenho com a pessoa que está falando. Né? Se eu me identifico com você, ou se eu sinto que você se identifica comigo, aí a gente volta para aquilo que a gente acabou de falar. Você sente o que eu sinto o que você sente, logo a gente se compreende. Ou o inverso, você não sente o que eu não sinto o que você sente, logo não nos compreendemos. Então é aí que a barreira límbica ela funciona quando a gente fala de processar informação, tá, gente? Tudo aqui que a gente está falando é de processar informação. Essas duas barreiras elas funcionam de outras formas também, né, no nosso dia a dia, mas aqui a gente está falando de processamento de informação. Pode passar. E aí, como é que a gente trabalha o neocórtex? Como é que a gente trabalha o racional? Então, eu preciso garantir que essas duas barreiras elas vão caminhar para aquele primeiro percurso ali que eu falei. Né? Eu vou me sentir compreendido, logo o meu cérebro vai para um estado normal, driblei a barreira límbica. Né? Eu não poluí aquela informação com pré-julgamentos, logo eu processei aquela informação e meu cérebro foi para o estado neutro. Se isso tudo aconteceu, daí eu consigo raciocinar e raciocinar os meus motivadores. O que vai me fazer tomar uma decisão? E aí, quando a gente está falando de negócios, é o nosso cenário que a gente está aqui, né? A grande maioria dos negócios, o principal motivador de fazer algum investimento, eu vou ter três. Ou eu quero ganhar mais, ou eu quero perder menos, ou eu quero diminuir risco. Né? Esses são os três principais motivadores de qualquer decisão de investimento, quando a gente fala de negócios, principalmente. Então, eu preciso driblar essas barreiras, caminhar para o neocórtex e aí sim, dentro de uma linha racional, explorar esses motivadores, que é o que a gente chama de pain point, o ponto de dor. O que realmente está te incomodando? Deixa eu te tirar toda essa poluição emocional e toda essa poluição de pré-julgamento de experiências anteriores que você tem aqui e vamos processar o que de fato está te incomodando. Qual que é o ponto de dor real? Vamos explorar isso de uma forma lógica, trabalhando no neocórtex, para a gente entender dentre esses três, e às vezes mais de um, qual ou quais são os motivadores do investimento. Né? Por que essa pessoa vai tirar a mão do bolso? Ou por que essa pessoa vai continuar com a mão no bolso, né? Falando aí num cenário de CS, por exemplo. Por que essa pessoa vai continuar pagando aqui? Ou diminuir risco, perder menos, ganhar mais. Pode passar para a gente. E aí, gente, eu trouxe um videozinho só para deixar um pouquinho mais dinâmica aqui a brincadeira, tá? Vou dar play nesse videozinho, ele tá com legenda, mas depois a gente discute um pouco dele, mas ele resume isso tudo que eu falei aqui com a didática que só o TED tem e ninguém mais tem. Ele dá play. E o áudio não tá funcionando. Tá saindo aí? Now you have a choice. Either take a $500 bonus. If it's tails, you get no bonus at all. In the second round, you earn $2,000 and land on the penalty street. Now you have another choice. You can either take a $500 loss or try your luck at the coin flip. If it's heads, you lose nothing. But if it's tails,
You lose $1,000 instead. Let's say you're on a game show. You've already earned $1,000 in the first round when you land on the bonus space. Now you have a choice. You can either take a $500 bonus, guaranteed, or you can flip a coin. If it's heads, you win a $1,000 bonus. If it's tails, you get no bonus at all. In the second round, you've earned $2,000 when you land on the penalty space. Now you have another choice. You can either take a $500 loss or try your luck at the coin flip. If it's heads, you lose nothing. But if it's tails, you lose $1,000 instead. If you're like most people, you probably chose to take the guaranteed bonus in the first round and flip the coin in the second round. But if you think about it, this makes no sense. The odds and outcomes in both rounds are exactly the same. So why does the second round seem much scarier? The answer lies in a phenomenon known as loss aversion. Under rational economic theory, our decisions should follow a simple mathematical equation that weighs the level of risk against the amount at stake. But studies have found that for many people, the negative psychological impact we feel from losing something is about twice as strong as the positive impact of gaining the same thing. Loss aversion is one cognitive bias that arises from heuristics, problem-solving approaches based on previous experience and intuition, rather than careful analysis. And these mental shortcuts can lead to irrational decisions, not like falling in love or bungee jumping off a cliff, but logical fallacies that can easily be proven wrong. Situations involving probability are notoriously bad for applying heuristics. For instance, say you were to roll a die with 4 green faces and 2 red faces 20 times. You can choose one of the following sequences of rolls, and if it shows up, you'll win $25. Which would you pick? In one study, 65% of the participants, who were all college students, chose sequence B, even though A is shorter and contained within B. In other words, more likely. This is what's called a conjunction fallacy. Here, we expect to see more green rolls, so our brains can trick us into picking the less likely option. Heuristics are also terrible at dealing with numbers in general. In one example, students were split into 2 groups. The first group was asked whether Mahatma Gandhi died before or after age 9, while the second was asked whether he died before or after age 140. Both numbers were obviously way off, but when the students were then asked to guess the actual age at which he died, the first group's answers averaged to 50, while the second group's averaged to 67. Even though the clearly wrong information in the initial questions should have been irrelevant, it still affected the students' estimates. This is an example of the anchoring effect, and it's often used in marketing and negotiations to raise the prices that people are willing to pay. So, if heuristics lead to all these wrong decisions, why do we even have them? Well, because they can be quite effective. For most of human history, survival depended on making quick decisions with limited information. When there's no time to logically analyze all the possibilities, heuristics can sometimes save our lives. But today's environment requires far more complex decision-making, and these decisions are more biased by unconscious factors than we think, affecting everything from health and education to finance and criminal justice. We can't just shut off our brains' heuristics, but we can learn to be aware of them. When you come to a situation involving numbers, probability, or multiple details, pause for a second and consider that the intuitive answer might not be the right one after all. Boa, show de bola. Então vocês viram, né? Assim, já foi muito útil a gente tomar decisões com base em instinto, com base em medo, mas hoje em dia a gente tem uma série de fatores e detalhes e acesso à informação para a gente analisar isso com muito mais cuidado e com muito mais racionalidade, né? Então,
foge um pouco do que é natural para a gente, por isso a gente precisa usar técnicas para a gente conseguir caminhar para o rumo que a gente quer e realmente acessar o neocórtex ali. E aí vamos falar um pouquinho dessas técnicas então. Gente, até aqui, só fazendo uma pausa breve antes da gente falar de técnicas. Tá claro para vocês? Alguém quer fazer algum comentário, alguma ponderação? Então, tá claro sim. Boa. Boa, show de bola. Vamos lá então. Então, vamos falar aqui de duas técnicas-chave para a gente quebrar essas barreiras do inconsciente na tomada de decisão. Pode passar para a gente, por favor. E a primeira delas é fazer boas perguntas. Por que fazer boas perguntas? Pode passar. Pode passar. Primeiro porque, a partir do momento que eu faço perguntas, eu ajudo a pessoa que está do outro lado a aprofundar seu próprio entendimento. Quantas vezes aqui, às vezes alguém te fez uma pergunta e você pensou numa coisa sobre um ponto que já estava com um ponto em mente, mas alguém te fez uma pergunta, te questionou algo que você foi muito além do que você tinha ido sozinho. Né? Então, quando a gente faz perguntas, a gente ajuda a pessoa que está do outro lado a sozinha aprofundar o entendimento dela sobre um ponto específico, sem que eu traga esse assunto à mesa. Porque se eu trago, às vezes a pessoa me fala um ponto, e aí eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso, principalmente em processos de venda, de CS. Se alguém fala alguma coisa, estou em tal situação, você já sabe, gente. Você já sabe que, na verdade, a situação que aquela pessoa acha que ela está é XYZ cenário. Você já sabe onde é que aquilo ali vai terminar. E aí a gente tem o instinto de eu sei onde isso vai terminar, então eu já vou me adiantar aqui, já vou falar onde isso vai terminar. Barreira. Se você fala, você está correndo um risco altíssimo de você cair na pegadinha ali do sistema límbico e reptiliano. O que você fala vem poluído. Então, por que a gente faz perguntas? Porque com perguntas eu ajudo a pessoa que está do outro lado a aprofundar o entendimento dela. O que mais? Perguntas também nos ajudam a tirar conclusões. Né? Às vezes eu já fiz todo o caminho, eu já estou com a informação A, eu já estou com a informação B, eu só não entendi ainda que A mais B é igual a C, mas eu já estou com tudo na minha mão, eu só preciso juntar lá com CRE. E às vezes sozinho a gente realmente não faz isso. E quando alguém nos faz perguntas, ajuda com que a gente trilhe esse caminho sozinho, né? Sem que a outra pessoa polua a nossa percepção ou polua essa conclusão com as próprias conclusões de quem está do outro lado. O que mais? Perguntar também ajuda a pessoa que está do outro lado a elaborar melhor o raciocínio dela. Porque às vezes você está com uma noção assim muito nebulosa de uma coisa, mas está tudo muito emaranhado, está tudo muito bagunçado. Você não conseguiu pensar direito. Né? É realmente assim, você desembaraçar o raciocínio e colocar ele num novelo certo ali de informações. Então, quando a gente pergunta, a gente também ajuda a pessoa que está do outro lado a elaborar esse raciocínio. E, por fim, quando a gente pergunta, a gente também ajuda a nivelar o conhecimento. Então, às vezes eu sei de uma coisa, a pessoa que está do outro lado também sabe de uma coisa, mas ela não sabe que eu sei e eu não sei que ela sabe. Então, quando a gente pergunta, a gente nivela o conhecimento. Então, a gente poderia muito bem simplesmente dizer essas coisas, porque muitas vezes são coisas que a gente sabe, mas tentar acelerar esse processo é um erro fatídico, porque você vai entrar na armadilha, muito provavelmente ali do sistema reptiliano, e a pessoa que está do outro lado não vai receber bem essa informação. Enquanto que quando a gente usa a técnica de fazer perguntas, a gente garante que essa informação seja bem absorvida. Tá? Pode passar para a gente, por favor. Pode explodir tudo para a gente, porque aí já facilita. Obrigada, Ingrid. Então, aqui, gente, eu trouxe alguns tipos de pergunta. Eu vou ser breve. Pode explodir mais, tem mais. Aí. Então, eu vou ser breve, porque eu sei que a gente está em cima da hora. Então, eu tenho 3 tipos de pergunta e saber quais são esses tipos de pergunta e quando usar ajudam muito, tá? Porque te ajudam a saber quais recursos que você consegue utilizar ali no momento certo. Primeiro tipo de pergunta fechada.
Pergunta que eu tenho duas opções de resposta, né? E aqui eu digo respostas são sempre sim ou não, não necessariamente sim ou não, tá? Porque o que eu vejo é muito comum é quando a gente faz uma pergunta e logo em seguida que a gente faz uma pergunta, às vezes aberta, a gente traz duas opções de resposta. Como é que você gosta do seu café? Quente ou gelado? Morno não é uma opção. Às vezes eu gosto do meu café morno. Mas se você me coloca quente ou gelado, instintivamente eu vou acabar respondendo uma das duas opções que você me colocou, né? Ou perguntinhas onde eu vou responder sim ou não. Qual que é o X da questão dessas perguntas? Elas são inúteis? Não, elas não são inúteis, mas elas têm um uso muito específico. Eu uso perguntas fechadas quando eu quero fazer validações, quando eu quero pegar compromissos, quando eu quero descobrir desacordos. E são perguntas de nivelamento. Eu uso perguntas fechadas para eu construir uma base, para logo em seguida eu fazer uma outra pergunta para elaborar aquilo mais. Né? Então, vou dar um exemplo. Fulano, no começo dessa conversa, você comentou comigo que você estava com muita dificuldade de usar as réguas de automação lá no Galaxy Pay, é isso mesmo? Sim. Não. Como é que você está usando as réguas de automação hoje? Qual é a diferença de fazer só pergunta aberta, né? Como é que você está usando as réguas de automação hoje? E de fazer a pergunta aberta logo em seguida da pergunta fechada. Eu quero que essa pessoa aborde, quando ela for me explicar como que ela está usando, as dificuldades que ela me disse que ela está tendo. Só que se ela me disse que ela está tendo dificuldades 20 minutos atrás, 20 minutos depois, quando eu pergunto como ela está usando, ela não necessariamente vai lembrar de trazer essas dificuldades para a conversa. Se eu tomo esse cuidado de nivelar esse conhecimento primeiro, você comentou comigo que você está tendo dificuldade, é isso mesmo? Sim. Como é que você está usando? Eu garanto que muito provavelmente quando a pessoa for me dizer como ela está usando, ela vai trazer na fala dela as dificuldades que ela comentou comigo, porque ela acabou de falar isso. Né? Então, perguntas de nivelamento. Perguntas abertas, né? Que é a maior ferramenta que a gente tem para explorar um raciocínio, é pergunta aberta, porque ela dá total liberdade de resposta, né? Ela não vem enviesada, ela não vem como opção A ou B, ela vem aberta, ela deixa a pessoa que está do outro lado construir o próprio raciocínio. Né? Como é que está a sua taxa de inadimplência hoje? Como é que você está usando esse recurso hoje? Como é que você está fidelizando seus clientes? Quando que você pretende lançar o curso? Quem são as pessoas envolvidas nessa tomada de decisão? Por que você está fazendo dessa forma? Então, perguntas abertas. Aí eu deixo a pessoa elaborar. Só que qual que é o porém aqui da pergunta aberta? Nem sempre eu tenho a resposta que eu gostaria de ter. Né? Vou voltar ali no exemplo que eu acabei de dar. Eu fiz a pergunta fechada para lembrar da dificuldade que a pessoa estava tendo. Ela me disse sim. E logo em seguida eu perguntei como ela está usando as réguas de automação. Só que a gente sabe como as pessoas são, calhou que ela não falou dificuldade nenhuma no como. Ela me explicou de uma forma extremamente objetiva como ela está usando, mas ela não trouxe na explicação dela as dificuldades. E aí, quando a resposta ela não vem como eu gostaria que ela viesse, o que eu vou fazer? Eu vou largar a mão? Eu vou aceitar aquilo ali, mesmo que aquilo ali não seja o que eu preciso? Claro que não, né, gente? A gente vai mais a fundo, a gente vai usar das perguntas investigativas para pedir aquele algo mais. Né? São perguntas que elas vão provocar, que elas vão fazer a pessoa que está do outro lado pensar, vou desafiar, questionar, vou aprofundar no que foi posto na mesa. Então, estou fazendo de x forma. Como assim? Você pode me explicar um pouco mais? Onde é que entram aquelas dificuldades que você falou aí? Por que você está fazendo dessa forma? Me ajuda a entender melhor suas dificuldades aí nesse caso? Você pode me explicar mais? Então, o que eu faço com essas perguntas investigativas? Eu peço mais. Eu digo que não está suficiente, eu digo que não bastou. Então, vamos para a próxima técnica. A técnicazinha de rapport. Por que a gente constrói rapport? Existe um motivo para a gente fazer isso. A gente não faz porque a gente é legal. A gente é legal também, mas não é por isso que a gente faz. Passa aí para a gente, por favor, hein, gente. Então, o que o rapport faz? O rapport, ele cria identificação. O rapport, ele dá a sensação de compreensão, de atenção, de respeito. O que isso tudo faz? Passa mais um para a gente, por favor.
A partir do momento que a lead, que é o prospect, o cliente, né, a pessoa que está do outro lado, ela se sente validada, né, a partir do momento em que ela percebe que ela tem sua atenção, a partir do momento que ela percebe que ela tem sua compreensão, que ela se identifica com você, que ela tem o seu respeito, isso passa a ser recíproco, né? Então, se você me valida, eu vou reciprocar, que eu não sei se esse é o verbo, mas eu vou te devolver, para facilitar aqui, eu vou te devolver esse respeito, eu vou te devolver essa identificação, essa validação, essa compreensão. Né? Então, esse é o grande X da questão do rapport, porque a partir do momento que eu faço isso, que eu entrego essa validação, eu ganho essa validação e eu driblo aquela barreira límbica. Né? Eu driblo medo, eu driblo anseio, eu driblo o receio de estar falando com alguém que não vai me entender, que não vai me escutar, que não sabe do que eu estou falando, que não entende do que eu estou falando, que fala coisas que não são válidas para mim. Eu quebro esse medo. Né? Então, é daí que vem o rapport. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente usa aqui para fazer esse rapport. Primeiro, a técnica do sorriso na voz. Né? Parece bobeira quando a gente fala isso de sorriso na voz, né? Parece que esses dias eu falei isso, quando me lembrou para mim, falou assim, mas que coisa, que dica de mãe, sorriso na voz, mas não é. Sorriso na voz é você estar aberto dentro da conversa. Né? Porque se você chega e vai conversar com uma pessoa, e aí você está conversando assim, com um tom de desânimo, com um tom de que claramente você não queria estar ali naquela conversa, e aí você vai falando baixo, aí você não coloca energia. É muito diferente do que quando você conversa assim, né, gente? Vamos combinar. Quando você conversa assim, a pessoa que está do outro lado, ela sente que você está aberta, que você está engajada, que você quer aquela conversa. Né? Então, automaticamente, isso faz uma puta diferença na hora da validação. A pessoa sente que você está aberta a escutar, que você está aberta a entender. Né? Segundo ponto, chame pelo nome. Também parece bobeira, mas o famoso Dale Carnegie, né? Aquele cara do... como é que é? Fazendo amigos e faça amigos e influencie pessoas. Ele dizia, o nome da pessoa é para ela a palavra mais doce que existe. Né? Então, quando você chama uma pessoa pelo nome, ela também se sente vista, ela se sente percebida, ela percebe, ela entende que ela não é só mais uma pessoa ali. Naturalmente, quando ela se sente vista, ela se sente respeitada, ela também te vê, ela também te respeita, ela te devolve isso. Né? Então, esteja aberto, sorriso na voz, a pessoa do outro lado tende a estar aberta. Se você chama pelo nome, se você respeita a pessoa que está do outro lado, mostra que você está enxergando ela, que não é só mais uma pessoa, ela tende a fazer o mesmo por você. Né? E tudo isso entra um pouquinho também nesse espelhamento. Mas o que é esse espelhamento? É você refletir o comportamento da pessoa que está do outro lado. Então, se vocês estão numa call, se vocês estão conversando com alguém, e se você vê que a pessoa ela conversa mais rápido, ela conversa mais empolgado, ela é mais agitado mesmo, conversa assim também, que a pessoa ela vai se sentir na mesma vibe. Agora, se você está numa conversa com uma pessoa que ela fala mais lentamente, mais pausadamente, fale pausadamente. E não é falar devagar, falar com os anos, falar com cara de... É falar pausadamente. Né? Então, se você está conversando com alguém que usa termos mais técnicos, usa termos mais técnicos também. Se você está conversando com alguém que usa termos mais populares, usa termos mais populares. Né? Se você está conversando com alguém que é muito polido, muito educado, seja mais polido. Se você está conversando com alguém que é mais informal, que te chama de brother, chama de brother também. Né? E não só nisso, né? Às vezes a gente trabalha muito com webcam. Se você está conversando com uma pessoa que conversa mais perto da tela, assim, se aproxima da tela. Alguém que conversa mais distante, distancia da tela. Por que disso? Isso é muito inconsciente. É muito inconsciente. Mas se você começa a refletir as atitudes da pessoa que estão do outro lado, ela naturalmente começa a se identificar mais com você, se enxergar mais em você. Né? Então, por isso, esse espelhamento ele é extremamente potente e muitas vezes ignorado, mas ele tem um peso subconsciente absurdo. Né? Depois, ajusta o tom de voz. O que eu quero falar com ajusta o tom de voz? Usa a sua voz para dar dinamismo para a conversa.
né? Usa a sua voz para destacar. Olha como que eu destacar coisas importantes. Ou então, usa a sua voz para falar um pouquinho mais baixo, para garantir que a pessoa que está do outro lado aproxime e escute melhor. Ou então faz pausas. O silêncio ele é precioso, o silêncio ajuda a pessoa que está do outro lado a processar, a escutar, a entender, a refletir. Né? Essa pausa, às vezes, ela incomoda, mas ela muitas vezes ela é necessária. Então, ajusta o seu tom de voz, usa a sua voz como uma ferramenta, né? A gente conversa muito com a voz, a gente trabalha muito com a voz aqui, a gente está no telefone o tempo inteiro, conversando no telefone ou conversando em call. Então, usa da sua voz como a ferramenta que ela é. Né? Depois, busque conexões. Essa técnicazinha aqui, ela é maravilhosa. E ela é o clássico rapport, né? O que é esse buscar conexão? Normalmente, a gente tem um entendimento muito equivocado que buscar conexão é entrar na conversa comentando o tempo, né? Aquelas conversas chatas de elevador. Tá frio aqui, né? E aí, tá frio? É, passou o furacão aqui. É, não, aqui também. É, nevou lá de Gramado, é. Que coisa chata. Que identificação que isso cria. Você não cria conexão com ninguém quando você faz isso. Então, isso é uma saída muito fácil e que não vai te gerar resultado nenhum, porque você não está criando conexão de verdade. O que é criar conexão de verdade? Você vai conversar com alguém, pô, pesquisa essa pessoa no LinkedIn, na internet, pesquisa a empresa dessa pessoa, né? Vê o que está acontecendo no mercado dessa pessoa. Né? Fala alguma coisa que seja relevante para ela. Pô, já aconteceu mais de uma vez eu conversar com alguém, de eu olhar lá no LinkedIn e de eu ver que a pessoa estudou na mesma faculdade que eu. Ou que a pessoa tem comentou num post de um amigão meu. Ou deu pesquisar da empresa e ver que a empresa acabou de ganhar um investimento, ou que está num segmento que algum concorrente acabou de fazer IPO. Né? Smart Fit, a gente conversa muito com a academia aqui. Smart Fit fez IPO esses dias para trás, já tem um tempinho, né? Mas fez IPO ali para trás. Então, assim, busca esse tipo de conexão e fala sobre você. Fala sobre coisas suas. Né? Não, cara, eu vi aqui que vocês estão com aquele remo de pressão aquática aí na academia, né? Acabei de ver no site aqui que vocês estão com esse remo. Não, na academia que eu malho tem esse remo, é bom demais. É o primeiro equipamento que eu vou sempre que eu chego na academia. Pô, eu criei uma conexão. O cara fez questão de colocar um equipamento ali, você reparou isso, você comentou, você usa. Pô, você entende ele, esse cara me entende. Esse cara pensa igual eu. Esse cara já viveu coisas que eu vivi. Esse cara pesquisa informações que eu pesquiso. Esse cara estudou na escola que eu estudei. Esse cara conhece pessoas que eu conheço. Pô, puta conexão. Muito melhor esse cara vive no mesmo planeta Terra que eu. Conexão nenhuma. Sexta dica aqui de Rapó. Alimente o ego do seu prospect. O que é isso? Valida as coisas que o cara te fala. Se o cara te falou que ele fez uma coisa certa, né? Pô, pessoal de CS, o cara tá querendo ajuda com uma funcionalidade lá. Vamos pegar lá o mesmo exemplo que eu usei mais cedo. O cara tá querendo ajuda com as regras de automação lá, com as notificações automáticas lá do Galaxy Pay. Na hora que você foi abrir, você foi ajudar ele, você abriu, você viu que ele fez um puta do e-mail, assim, super direcionado, super prático, elogia o e-mail que o cara fez lá, elogia o negócio que ele fez dentro da plataforma, ou se o cara está com um modelo de negócios que realmente chamou sua atenção, se o cara está testando alguma coisa nova lá, que é algo bacana, pô, fala com ele que é bacana, elogia ele, as pessoas gostam de ter o ego massageado, e quando você faz isso, a pessoa se sente vista, né? Ela sente essa identificação. Sétima dica, demonstra interesse genuíno, né? Pergunta das coisas. Exemplo, vamos voltar aqui, acabei de falar lá da régua, né? Da régua de automação, das notificações. O cara fez um e-mail matador. Pergunta pro cara, pô, cara, que bacana, foi você mesmo que fez esse e-mail? Quem foi que fez? Por que vocês pensaram nisso? E aí, tá dando certo? O pessoal tem respondido? Quantos por cento da galera que tem respondido?
Pô, demonstra interesse. Não é só demonstrar interesse raso, não é só falar que é legal, não é só falar que é bacana. Pergunta, explora, né? Entende mais a fundo também. Então, demonstra esse interesse, isso gera um puto no rapport. E, por fim, demonstra autoridade, né? Vamos voltar aqui, esse mesmo exemplo do e-mail. Pô, cara, eu vi que você colocou aqui no final do seu e-mail um CTA, né? Uma chamada lá para o cara responder o e-mail. Cara, pela minha experiência, a maioria dos nossos clientes que colocam esse CTA ali no final dobra a taxa de resposta. Como é que foi depois que você colocou esse CTA? Eu trouxe coisas da minha experiência, eu trouxe coisas que eu fiz aqui que deram certo, né? E se funcionar para ele também, se ele identificar esse caso de autoridade que eu contei para o cenário dele, ele automaticamente vai dar mais peso, vai dar mais valor para as coisas que eu falo. Quando a gente consegue aplicar essas técnicas, quando a gente constrói um bom rapport, e não é só ali no começo da conversa, e não é falando sobre clima, rapport é muito mais do que isso, é construir identificação ao longo da conversa inteira, através dessas e outras técnicas. Quando a gente consegue fazer isso, todo input que você coloca na conversa ganha um peso muito maior. Né? Porque é óbvio que o cara quem vai saber do problema, da necessidade, da dificuldade que ele está tendo, ele que vai saber te dizer qual que é o motivador dele. Mas você está numa posição em que você pode dar sugestões, em que você pode dar caminhos possíveis e trazer inputs interessantes para a conversa. Só que para você fazer isso, para que seus inputs sejam válidos, a sua ajuda precisa ser válida. Para a sua ajuda ser válida, a pessoa que está do outro lado precisa se sentir compreendida por você. E para a pessoa que está do outro lado se sentir compreendida por você, você precisa fazer rapport. É simples assim. Tá, gente? Espero muito que o conteúdo tenha sido útil. Espero muito que não só a teoria, mas que tenha ficado um pouco prático aí também. E, por favor, dúvidas, comentários, estou 100% à disposição.